Amém. Estenda as mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor. Obrigado, Jesus, pela vida do pastor Alberto. Obrigado, Senhor, porque Tu tens usado ele no nosso meio. Mais uma vez nessa manhã, usa ele, Senhor, com graça, com autoridade, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida do Teu filho. Nós abençoamos a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, aqueles que eu não cumprimentei. Visitantes, sejam abençoados. Que o Senhor fale ao coração de vocês aquilo que realmente Ele quer ministrar na vida de vocês, viu? Sejam bem-vindos no nosso meio. Seja bem-vinda no nosso meio também. Que Deus abençoe a tua vida. Então, falando um pouquinho do que nós ministramos até domingo passado com o pastor Roberto, até terça-feira vai subir para a plataforma de ensino as reuniões, a gravação de todas as ministrações do pastor Roberto e, juntamente com isso, a prova, tá? Que aí vocês, se quiserem, olharem de novo as ministrações e depois faz a provinha. É bem simples, bem tranquila, não tem nada de complexo, objetiva e simples, tá? E hoje nós iniciamos um novo assunto, que é salvação. Esse é um assunto. Até estava conversando com o pastor Roberto ali. Por que a gente, quando vai tirar a oferta, o Ricardinho falou assim, o pastor Eloy vem com as salvas, né? Aquele saquinho, o Ricardinho que deu esse nome. Por que é salvas, Ricardinho? Salvas. Salva. Então. Mas por que o saquinho, o saquetel de oferta chama salva? Estou falando isso porque o nosso assunto é salvação. Tá? Por que será que chama salva? Aí tem um princípio aí. Chama salva, essa palavra tem vários significados, mas um dos significados é ajuda, é acolhimento, é receber. Então, quando nós entregamos os nossos dízimos e ofertas, o objetivo é ajudar pessoas, acolher pessoas. Então, por isso que se chama salva. É cultura inútil, né? Mas é só para a gente entender por que chama salva. Salva. Eu fiquei curioso quando o Roberto falou assim, por que deram o nome de salva? Mas isso aí eu estou falando aqui com a ajuda do São Google, que agora há pouco que eu acessei para ver. Mas amém. Nós vamos falar sobre um assunto importante, que é salvação. Eu vou dizer que é bastante importante que nós falemos sobre isso. Então, nós temos as nossas próximas reuniões, nós falaremos sobre alguns assuntos importantes. Hoje nós vamos falar, se nós vamos falar essas reuniões sobre salvação, por que o homem precisa ser salvo? Salvo para quê? O que é isso, salvação? Então, nós vamos falar hoje sobre o motivo pelo qual o homem precisa ser salvo. Porque ele é pecador. Então, nós precisamos falar hoje sobre isso. Então, a nossa introdução hoje é sobre a natureza humana. Tá? Mas, se nós vamos falar sobre a natureza humana, e depois, na próxima reunião, nós falaremos sobre salvação. O que é salvação? Se eu perguntar aqui hoje, ninguém vai... Não levanta a mão, deixa para depois. Semana que vem eu faço essa pergunta. Quem está salvo aí? Levanta a mão quem é salvo aí. Não precisa levantar agora, não precisa levantar, não, deixa para depois. Então, o que é salvação? Será que eu tenho convicção dessa salvação? O que é isso? Nós vamos falar isso na próxima reunião. Depois,
nós vamos falar um pouquinho de uma coisa importante para a nossa vida também. Qual o papel da lei na salvação? E alguma implicação? A lei, eu guardo a lei ou não guardo para ser salvo? Como que eu encaro essa lei? É a palavra de Deus, não é? Então, o que tem relação com a minha vida, a lei? E nós vamos falar então sobre esse assunto, lei e graça. Esse contraste tão importante que nós precisamos pensar. E por último, nós vamos falar de um outro assunto, que é a consequência de tudo isso. A consequência de eu entender a minha natureza, entender qual foi a obra que Deus fez na minha vida. Entender que não é por mérito. Isso tem uma consequência. E a consequência de tudo isso na minha vida é o último assunto nosso. É a santificação. Quem é santo? Não precisa levantar a mão, a gente vai falar isso depois. Mas quem é santo aí, levanta a mão. Não levanta agora. Tem santo aqui? Tem santinho aqui? Não. Tem? Tem, né? Sei lá, vamos ver. Mas é uma consequência. Não existe salvação sem conhecimento de quem eu sou e nem do que é a salvação. Não há salvação se eu não entender que não é por mérito. E não há salvação se não tem consequência na minha vida. Então, esse é o assunto que nós vamos falar, as 4 reuniões nossas aqui. Então, é um assunto bastante importante, que eu quero começar falando em Gênesis, capítulo 1. Pode abrir lá em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos falar algumas coisas aqui de Gênesis, que é sobre o pecado. Quando a gente fala sobre a necessidade de salvação, nós estamos falando do homem. O homem precisa ser salvo. E por que ele precisa ser salvo? Ele precisa ser salvo porque ele tem uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa tem uma consequência para ela. A consequência para todo homem pecador é uma só. Qual é o destino do homem pecador? Morte eterna, ponto. Morte eterna. Não vou falar inferno, porque inferno é uma palavra feia, né? Mas é morte eterna, tá bom? O que significa inferno? É a morte eterna. Então, para que a gente entenda essa natureza do homem, nós precisamos ir para as origens, para Gênesis. E é importante nós reafirmarmos isso é fundamental, que nós acreditamos num Deus criador. Nós somos criacionistas. Tá bom? Tudo bem? Nós não cremos na evolução do homem até chegar ao estado que é. Nós cremos que Deus, com a sua palavra, criou todas as coisas. Ok? Amém? Então, vamos fixar isso. Isso é fundamento importante para a nossa vida. Não tem evolução. Não tem bilhões de anos a chegar até onde estamos. Foi um ato. E nós estamos vivendo hoje o ano, se eu não estou enganado, para o judeu hoje é o ano 5.780. Alguém sabe me dizer? 86. 5.780. Os judeus, nós vivemos o ano 2023. O judeu vive no ano 5.786. Onde é que tiraram isso? Então, os tradicionais, os judeus, os ortodoxos, os teólogos judaicos, eles acham que é mais ou menos a idade da Terra, é essa. 5.786 anos. Eu prefiro essa do que bilhões de anos, né?
porque eu creio num Deus que criou e pronto. Não precisou nada evoluir. Não é uma ameba. Ninguém que foi um dia uma ameba. Deus formou o homem do pó da terra. Amém? E ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus, ele cria o homem. E ele faz esse homem do pó da terra. Então, ele cria todas as coisas. Ele cria pela sua palavra. Haja luz, haja seres, haja relva, apareçam os luminares. Então, pela sua palavra, ele cria todas as coisas. Mas quando chega no homem, é um cuidado especial. Ele faz o homem do barro. Que é legal isso, né? É Deus pessoalmente na criação do homem de uma forma íntima. Pensa aí, Deus fazendo esse boneco chamado homem. Fez o homem do pó da terra. E faz a mulher também. Profundo sono no homem, tira uma costela, nós sabemos disso, e ele cria essa mulher. Então, da mesma forma, Deus se interessa, Deus é íntimo na criação do homem. Então, tudo que Deus cria é bom, sim ou não? Sim, tudo que Ele criou. Se nós pegarmos o relato de Gênesis, nós vamos ver que em cada ato da criação, Deus disse que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. São 5 vezes que Ele fala, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, na criação. Mas depois de criar o homem e a mulher, e todas as coisas criadas, depois que Ele cria tudo, Ele diz que viu que era tudo muito bom. Então, quando Deus termina a criação, tudo era muito bom. Absolutamente tudo. Nos céus e na terra. Tá bom? E se Ele criou o homem e a mulher, Ele criou o homem e a mulher sem pecado. Criou esses 2 seres com uma natureza íntegra. Porque, além de Ele formar o homem com as suas mãos, lá em Gênesis 1:27, que Ele fala a sua imagem. Então, se Ele cria o homem à sua imagem, não é uma imagem pecaminosa, mas é uma imagem santa, separada. Então Ele cria, mas não só isso. Aí algo de dentro de Deus, falando uma linguagem antropomórfica, Deus sopra no homem o Espírito. Algo de Deus foi soprado dentro do homem. Então, quando Deus sopra isso, Ele está compartilhando a sua essência com o homem. Então, Deus é Espírito. Ele é eterno. Então, quando Ele sopra no homem, e o homem se torna uma alma vivente, Ele sopra no homem a eternidade. Criatura perfeita. Criada por Deus para viver eternamente. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus, aleluia. Então esse é o nosso Deus que criou o homem. Sem pecado. Na sua plenitude. E Deus queria o melhor para esse homem. Para esse homem e para essa mulher. Então, Ele dá instruções claras para esse homem e para essa mulher terem uma vida próspera, uma vida boa. E é isso que Deus quer para nós. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E para que esse homem e essa mulher tivessem uma vida próspera, Ele dá orientações. Quais foram as orientações? No versículo 28 fala isso. Ele dá uma orientação para o homem e para a mulher,
frutificai e multiplicai. Então ele está aqui falando de uma relação de amor, de intimidade entre homem e mulher. Eles tinham que se relacionar intimamente e gerar filhos e filhas. Eles tinham que se amar. Legal isso, né? Então, o relacionamento íntimo foi criado por Deus. Sabe o que acontece? O diabo perverte, a gente vai ver já. Mas esse relacionamento foi para que o homem fosse feliz, próspero. Se multiplique pela terra. E não só isso, ele dá uma coisa muito importante que é dominar sobre tudo. Então, o governo esta terra, Deus é soberano, Ele governa sobre tudo, mas esse governo é exercido através do homem. Então, Deus dá o domínio de toda a terra para o homem. Legal isso também, né? Muito bom. Se Deus entrega o domínio, é porque Ele tinha total condições de dominar tudo. Absolutamente tudo. Deus não entrega nada a ninguém que essa pessoa seja incapaz de fazer. Quando Deus dá uma entrega para alguém, é porque ela está habilitada para isso. E isso foi o que aconteceu. Muito legal. Bom, então agora vocês vão se multiplicar e vão dominar sobre tudo. Os animais vão ser sujeitos a ti. Vocês fazem o que vocês acharem que é bom. Mas eles precisavam de um lugar para morar. E Deus, especialmente, cria um lugar no Éden, um local muito bom para que eles vivam bem. Legal, né? Um paraíso, a gente chama de paraíso, né? Paraíso. Então, nesse paraíso, ele dominava, se relacionava intimamente com a sua esposa com o seu marido, tinha todas as frutas, os alimentos, os animais, tudo bonzinho, brincava com... Olha que coisa linda. Mas Deus deu uma orientação. No capítulo 2, eu vou ler essa orientação que Deus deu. O Senhor Deus, 2:9 de Gênesis. O Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16, 1 ao 15. O Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Tudo podia, menos uma coisa: comer do fruto dessa árvore. Isso aqui é uma coisa muito importante a gente pensar. Quando Deus vai dar essa proibição, Ele é claro, objetivo, direto. Porque Ele poderia dizer assim: olha só, Adão e Eva. Não era Eva ainda, né? Não chamava Eva. Era homem e mulher. Homem e mulher, vem cá. Ó, o jardim é para vocês, podem comer de tudo, mas tem uma árvore aí que produz um fruto que vocês não podem comer. Tá bom? Eles poderiam pensar, estou só fazendo uma
Conjectura, tá? Eles poderiam falar assim para Deus, tá, mas qual é a árvore? Qual é o fruto? Olha só, vocês vão descobrir. Fiquem tranquilos que vocês vão descobrir. Então, se Deus não tivesse dito isso, qual seria a atitude de Adão e Eva? E agora? Aí eles olham assim para uma figueira. Esse figo, será que dá para comer? Sim ou não? Aí agora, vamos comer ou não vamos comer? Não sei, é melhor não comer. Aí viu a bananeira. Essa banana tem, essa árvore tem bastante fruto. Não deve ser esse aqui. Vamos comer a banana, porque a banana não deve ser esse o problema. E eles poderiam errar na sua avaliação, se Deus não tivesse sido claro. Mas quando Deus vai revelar algo para o homem, sempre é muito claro. Ele aponta, é esta árvore que não pode ser comida. Então, não tinha nenhuma dúvida quanto àquela proibição. Deus, queridos, quando Ele nos diz algo, é claro. Nós não precisamos ficar tentando descobrir. Quando eu leio as Escrituras, é claro que Deus quer me falar. Está escrito. Eu não preciso ficar tentando achar nas entrelinhas o que Deus quer. Tentar achar as entrelinhas está suscetível a interpretar errado, a informação errada, ou decidir erradamente. Então, quando nós nos aproximamos das Escrituras, quando nós lemos a Bíblia, é claro. Eu não preciso ficar achando o sentido atrás do texto. Deus revela, e quando Ele revela, é claro para mim e para ti. Amém? É assim que Deus fez com Adão e Eva. Ele coloca eles no lugar bom, para eles viverem bem, dominarem tudo, se alimentarem bem. Tinha uma proibição. Esta árvore não pode. E nós sabemos o que aconteceu, né? Sim ou não? Sabemos. É importante aqui a gente pensar numa outra coisa. Depois a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu, que entrou o pecado na raça humana. Quando Deus cria o homem, Ele cria com um propósito. Qual foi o propósito de Deus ter criado o homem e a mulher? Para cuidar. O cuidar foi uma bênção que Deus deu para eles viverem, mas Deus criou o homem. Qual o propósito que Deus criou o homem e colocou na face da terra o homem? Quem falou? O Brian. Às vezes nós pensamos que Deus criou o homem para que o homem fosse salvo. Não. Deus não criou o homem para que o homem fosse salvo. Deus criou o homem e o homem era salvo. Ele era sem pecado. Então, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para relacionamento. Em que âmbito esse relacionamento? Primeiro vamos falar do mais importante. Em Gênesis 3, versículo 8, diz assim, ó: ao ouvir a voz do Senhor que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a mulher se esconderam. Depois a gente vai ver um pouquinho isso aqui. Então, quando Deus cria o homem, o texto revela que Deus andava, não tentem descobrir como que era isso, que não tem nenhuma explicação na Bíblia sobre isso. Só tem que Deus andava. Existem algumas explicações, era Cristo encarnado, tem muitas explicações, mas não importa isso agora. Importa que Deus passeava, andava pelo jardim, e Ele falava com Adão e Eva. Então, o primeiro propósito que Deus cria o homem é para se relacionar com Ele. Então, o homem, sem se relacionar com Deus, ele está com o propósito principal quebrado.
Então esse foi o motivo que Deus criou o homem, para se relacionar com ele. Mas não só isso. Nós vimos que Deus fala para Adão e Eva, crescer e multiplicai-vos. Então ele coloca os dois juntos, e eles iam ter que conviver, iam ter que se relacionar, esse casal. Então, Deus cria o homem para relacionamento também horizontal, com pessoas. Então, o homem, na sua essência, é um homem, ele foi criado para se relacionar com Deus e com os outros. Estão entendendo até aqui? Mas o que acontece na atualidade? Os relacionamentos estão comprometidos. O homem perdeu o relacionamento com Deus. O homem tem dificuldade de se relacionar com o próximo. Essa é a essência do homem hoje. E por que aconteceu isso? Porque o homem não se deu conta, não estava atento às orientações de Deus. E se nós vamos agora para o capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver esse quadro se desenrolando. Era tudo perfeito para o homem e para a mulher. Eles tinham tudo do bom e do melhor. Eles tinham a presença de Deus na viração da tarde, na viração do dia. Olha que coisa linda. Deus aparecia lá todo dia. O que mais eles poderiam ter de perfeito? Mas existia um ser que o Velho Testamento chama de Satã, que por nossa língua foi traduzido por Satanás. Um anjo que caiu, o anjo que se rebelou contra Deus. E no capítulo 3, essa figura não é uma figura mitológica, de fato existe, é um ser que nós não vemos, mas é um ser criado por Deus. E se ele foi criado por Deus, ele foi criado bom, porque depois que toda a criação termina, vou recapitular, lá em Gênesis, no final do capítulo, no capítulo 1, versículo 31, depois de tudo criado, Deus viu que tudo era muito bom. E esse muito bom inclui os anjos. Esse anjo cai. Esse anjo se rebela contra Deus. Capítulo 3, versículo 1. Vamos ler alguma coisinha aqui. Ora, a serpente, e aí, esse ser aparece numa forma que foi visível para Adão e Eva, para aqui, nessa oportunidade, o homem e a mulher. Ele aparece numa serpente. E o texto diz que era um animal astuto, mais do que todos os animais do campo que o Senhor havia feito. E ela, a serpente, disse à mulher: foi assim que Deus disse, não comerás de nenhuma árvore do jardim? Aqui entra esse inimigo levantando uma dúvida com relação à informação clara que Eva tinha. E ele levanta essa dúvida dizendo: foi assim que Deus disse mesmo? Então ele coloca uma dúvida no coração da mulher. E a mulher começa a responder, começa a dar assunto para a serpente. Dá conversa para o diabo. E é dizendo que esse elemento aqui é astuto. Versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim poderemos comer. Ó,
reproduziu aquilo que ela sabia. Sim ou não? Sim? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem nele tocareis. Se fizerdes, morrereis. Duas coisas aqui. Deus não diz para não tocar. Ela já está se comprometendo na sua avaliação. Além dela se comprometer na avaliação, Deus disse assim, ó, se comer, certamente morrerás. É uma expressão muito forte no hebraico, que dá uma certeza, e traz dois tipos de morte, essa expressão, uma morte física e espiritual. Então, é uma afirmação muito categórica, e a mulher atenua, ela diz, morrerás. Está atenuado aqui para essa mulher. Então, talvez na cabeça dela, essa gravidade não seria tão grande. Mas ela se compromete no seu entendimento. Versículo 5. Na verdade, Deus sabe que no dia que... Aí aqui é a serpente falando. Tá? Na verdade, Deus sabe que no dia que comer desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vamos parar aqui. A serpente coloca uma grande questão na cabeça dessa mulher. E a questão era, Deus está privando vocês de conhecer o que é bom e o que é ruim. Deus está privando vocês de ter um amplo conhecimento sobre todas as coisas. Será que Deus é tão bom assim? Por que privar vocês de comer essa fruta? Qual o problema? Por que não liberar tudo? Então, a serpente coloca um questionamento inadequado na mulher. E essa mulher aceita isso. Ela realmente entende que ela precisava conhecer, sim, todas as coisas. Embora Deus havia dito que não. Deus sabia o que era bom. A mulher não sabia o que era bom, nem ruim. Mas Satanás coloca essa ideia na cabeça dela. Então eu posso fazer todas as coisas, por que eu não posso experimentar? Se for ruim, eu abandono. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso abandonar. Se eu começar a fazer uma coisa errada, tudo bem. A serpente é astuta. O diabo é sagaz. Então, o que ele faz aqui, esse ser? Ele coloca uma problemática que ia interferir no relacionamento do homem com Deus. Ele coloca uma dúvida que ia comprometer o relacionamento do homem com Deus se o homem aceitasse isso. E o homem tinha tudo para dizer não. Quando Deus diz, dominai sobre todas as coisas, até essa serpente estava sob o domínio do homem e da mulher. Eles poderiam ter dito não. Mas a Eva foi enganada. A mulher foi enganada e aceitou a proposta do diabo. E quando ela aceita, ela olha aquele fruto. E aí é uma coisa que eu sempre viajo um pouquinho nesse texto sempre. O que ela estava fazendo ali? O que ela estava perto dessa árvore? Poxa vida. Seria o mais correto. Bom, se aquilo não pode, eu nem vou chegar perto. Não seria isso uma coisa razoável? Mas ela estava lá, olhando. Ela já tinha visto que era bonita. Ela já tinha
visto que era gostosa. Talvez ela tinha dado uma cheirada. Ou talvez aquela fruta exalasse um perfume. Talvez ela já tivesse... Não, é tocado não, porque ela fala que não era para tocar. Mas ela já estava com apetite sobre aquilo. E talvez com o pensamento, se eu comer isso, depois que Satanás fala, eu vou ser uma conhecedora de tudo. Então essa mulher estava rodeando algo que não era para estar. E claro, quem viu que ela estava rodeando? Satanás. E para Satanás ficou fácil, né? Sabe, Satanás não lê pensamento. Né? Só Deus. Então tudo que nós pensamos, Deus sabe, o diabo não. Mas ele vê o que a gente faz. Ele vê para onde a gente olha. Ele ouve os nossos murmúrios, as nossas palavras. Não, Satanás não lê pensamento. Só Deus conhece o pensamento do homem. Mas ele sabe, ele lê as nossas expressões. E ele já sabe o que nós gostamos. Principalmente se for alguma coisa que é para comprometer o nosso relacionamento com Deus. Ele sabe. Então, quando nós nos aproximamos dessas coisas que vão comprometer a nossa vida com Deus, já está pronto. É só o diabo dar um empurrãozinho. Está feito. Então, Tiago, ele fala sobre esse aspecto, ele fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, quando nós estamos cobiçando alguma coisa, e o diabo vem e produz em nós fazer aquilo, nós já estamos cobiçando. Qual que é a ideia? Qual que é o razoável? Foge daquilo que te faz pecar. Foge. Simples assim. E essa mulher estava ali, olhando. Olhando, já gostando, achando bonito, achando cheiroso. Versículo 6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu a seu marido, que também comeu. Está aí o problema. Então aqui há uma quebra no relacionamento do homem com Deus. O homem desobedece uma ordem simples, uma ordem que era para benefício do homem. E a mulher teve toda essa conversa com a serpente. Ela foi induzida no seu raciocínio. Ela foi levada a crer em algo diferente do que Deus havia dito. Houve uma conversa aqui. Houve uma reflexão em tudo aquilo. E a leva a uma conclusão. Eu vou pegar e vou comer. Era maçã? Sim ou não? Sei lá. Mas hoje se tipifica esse fruto como uma maçã. Mas é um fruto, ela viu. Talvez a maçã pela cor, pelo formato, a aparência, o cheiro, o aroma. Talvez, mas não quer dizer que foi. Mas ela chega a esse ponto. Adão não chegou nesse ponto. Adão simplesmente recebeu e comeu. Foi pior. Adão deliberadamente fez isso. Eva foi enganada. Interessante aqui
que ela come primeiro que o homem. Mas os olhos dos dois e a consequência do pecado, os olhos que se abriram, só aconteceu depois que os dois comeram. Então Eva come e continua igual. Adão come. Esse relacionamento, que eles eram uma só carne, eles tinham essa intimidade, quando os dois comem, se abre os olhos dos dois. Quem errou mais aqui? Os dois. E quando os olhos se abrem, eles se percebem, porque eles andavam nus. Não tinha roupa, não tinha Zara, não tinha Leves, não tinha ali, não tinha nada. Não tinha roupa. Mas quando o pecado chega e abre os olhos, eles se percebem nus e se envergonham. E aí, Deus, no versículo 8. Não, o versículo 9. A gente já leu o 8. Que Deus andava no jardim na viração do dia. No versículo 9 diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Deus já sabia que tinha acontecido isso? Deus sabia onde ele estava? Aí o homem diz assim, o homem que tinha muito pouco conhecimento sobre Deus, né? O homem perguntou: ouvi a tua voz? Ele ouviu onde está? E tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então Adão achou que podia se esconder, ele viu a sua debilidade, aconteceu imediata. Ele viu que estava nu, ficou com medo, ouviu a voz de Deus e escondeu. Como se isso fosse possível. Se esconder de Deus em qualquer coisa que nós fizermos. Não tem como esconder. Então, quando eu estou aqui, Deus está vendo o que nós estamos pensando. Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Deus está vendo como nós estamos agindo. Quando nós estamos andando na rua, Ele está vendo igual. Quando eu estou no trabalho, Ele está vendo igual. Ele não vai me enxergar quando eu estiver aqui. Ele vai me enxergar onde eu estiver. Quando eu estou em casa, Ele está me enxergando. Quando nós estamos no banheiro, tomando banho, Ele está nos enxergando. Tudo bem? Tem problema para Deus isso? Não, para nós tem. Porque nós achamos que podemos nos esconder. Embora Adão tinha esse conhecimento ainda reduzido, nós não temos mais. Então nós não podemos nos esconder de Deus. De forma nenhuma. Mas olha que lindo aqui. Apesar da decisão errada do homem, Deus vai ao encontro do homem. Adão, onde tu está? Amor e misericórdia. Onde tu está? E Deus ainda faz uma nova pergunta para eles. Versículo 11. E Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estava nu? Terceira pergunta. Comeste da árvore da qual te ordenei para não comer? Deus sabia? Por que Deus está perguntando? Confessar. Admitir o erro. Admitir que fez, não era para ser assim.
Então Deus vai ao encontro do homem, sabendo que o homem pecou, que acabou de receber instruções boas, ele vai, desobedece, peca, e mesmo assim Deus vai ao seu encontro, onde que você está, buscando o homem, esperando do homem uma confissão, esperando do homem um arrependimento, esperando do homem uma mudança de vida. E qual é a resposta que Adão deu para Deus? No versículo 2 está escrito lá. Eu vou parafrasear o que Adão falou. Deus, tu é culpado por essa situação. Porque tu me deu uma mulher errada. Se tu tivesse me dado a mulher certa, eu não teria pecado. Respondeu então o homem: a mulher que tu me deste, deu-me da árvore e eu comi. Ele não confessa a sua responsabilidade, ele joga para quem? Começou aqui a transferência de culpa. Olha o que o pecado trouxe. O pecado aqui separou o homem de Deus. O homem agora tem medo, o homem se assusta, o homem se esconde. E agora esse relacionamento horizontal, que era algo que Deus criou o homem, agora aqui entra a culpa. A transferência de culpa, eu não tenho culpa, eu só errei porque a minha mulher errou, eu só errei porque o meu marido errou, eu só errei porque tu fez isso comigo, então se transfere culpa. E culpa a Deus, por que eu estou nessa situação? Sabe por que eu estou nessa situação difícil? Porque Deus é culpado, porque se Ele quisesse eu não estaria. Olha o que o pecado trouxe. Acabou com o bom senso do homem. E a mulher a mesma coisa. Satanás, o homem não confessa, o homem transfere a culpa. Aí Deus vai para a mulher e mulher, o que você fez, mulher? Aí ela responde da mesma forma: foi esse bicho aí, ó. Esse bicho que me enganou. Se tu não tivesse deixado esse bicho aqui, quem foi que criou os bichos, os animais? Quem foi que criou? Está vendo, Deus? Tu criou um bicho ruim. Veio e me enganou. Transferência de culpa. Que misericórdia de Deus. Aí ele vira para Satanás. Aí não tem perguntinha para Satanás, né? Aí há uma sentença sobre Satanás, pelo que fez, porque apesar de nós podemos deduzir o pouco entendimento que o homem e a mulher tivesse talvez de Deus naquela oportunidade, Satanás tinha um conhecimento total daquilo que era Deus. Ele induz a mulher e ele tocou nesse relacionamento. Então, isso aqui é uma coisa importante para a nossa vida, quando o nosso relacionamento com Deus se compromete, é quase fato certo que o nosso relacionamento horizontal também está comprometido. Já estou terminando. Às vezes, eu vou falar um pouquinho de casal aqui, né? Às vezes nós conversamos com casais que estão em pé de guerra. Sabe qual o motivo do pé de guerra de um casal? É que um dos dois, ou os dois, estão em pé de guerra com Deus. Compromete o relacionamento com Deus, o resto. Sabe por que às vezes nós temos dificuldade de nos relacionarmos como
irmãos, porque nós estamos com um problema com Deus. Isso é fato. Porque Deus cria o homem para se relacionar muito bem com ele, muito bem com o próximo. Não existe vida de igreja, vida de crente sem relacionamento. Primeiro com Deus e conosco, entre nós. Então, às vezes, nós estamos com um problema e nós queremos atacar o problema. Olha, presta atenção. Às vezes, o problema que tu tem que atacar não é o problema que tu está tendo com alguém, mas é o teu problema com Deus. Entenderam? Satanás tocou nisso. Satanás não foi lá falar para Eva assim, ó. Eva, tu está sozinha aí, Eva. Ó, teu marido devia estar aí. Cadê teu marido, Eva? Cadê o sacerdote do lar aí? Cadê ele? Está onde ele? Deve estar passeando com o leão. Está dando uma volta. Ó, Eva, talvez esse homem não te ame tanto, hein? Para comprometer o relacionamento conjugal, ele tocou no relacionamento que eles têm com Deus. Essa é a atuação do diabo. Sobre a nossa vida, ele não mudou nada. Ele continua o mesmo, as mesmas estratégias, e nós sabemos dessas estratégias, e nós continuamos caindo nas mesmas armadilhas dele. Preciso encerrar. Versículo 23. Por isso, o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo a qual fora tirado. Claro que tem aqui a punição para o pecado, então o homem passaria a ter suor para trabalhar, o cansaço redobrado. A terra iria produzir ervas daninhas, espinho, então a terra não seria tão frutífera e tão fértil mais como era no Éden. Então há uma consequência disso. Então o homem ia cansar agora para trabalhar. Então o trabalho também é coisa de Deus, tá? É Deus que criou o trabalho. Mas agora tinha essa consequência. E a mulher também, as dores de parto seriam multiplicadas. Não quer dizer, vamos se ater ao texto, que a mulher não teria dores de parto, mas Deus diz que seriam multiplicadas as dores de parto. E ele foi expulso do jardim. Foram expulsos do jardim e agora eles teriam que cultivar a terra não mais tão fértil. Então essa expulsão é o selo, porque se coloca anjos para que eles não entrem mais no jardim e não comam da árvore da vida e vivam eternamente. Ele mesmo diz vivam eternamente. Eternamente por quê? A impossibilidade deles comerem essa fruta, a outra fruta, e viver eternamente. Viver eternamente em pecado, numa situação de pecado. Então aqui, apesar do relacionamento cortado por causa do pecado, apesar de o homem ter abandonado a Deus, Deus coloca ele fora do jardim, selado esse relacionamento interrompido, mas o preserva de uma situação pior. Isso é misericórdia de Deus. E para a serpente, ele diz que a serpente, olhem o versículo 15. Porém, inimizade, ele está falando para a serpente isso, tá? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é a primeira citação, claro que é uma coisa complexa isso, nós vamos ver, mas é uma citação importante. Aqui está mostrando que Satanás seria vencido.
Por quem? Por um descendente de uma mulher. E esse descendente de uma mulher, é o que ele está falando aqui para Satanás. Esse descendente de uma mulher, tu, Satanás, vai ferir esse homem. Mas ele vai pisar na tua cabeça. O dano que essa víbora, serpente trouxe, já aqui se apresenta a solução. Então, a partir de agora, agora fazendo de conta que nós estamos lá em Gênesis, tá? O homem rompe, pela desobediência, ele rompe o relacionamento com Deus, que isso já imediatamente afeta o seu relacionamento horizontal. Imediatamente. E corta essa relação com Deus, mas Deus diz, tem solução. A solução vai ser o descendente da mulher. Então o homem, sob o pecado, qual o destino dele? Longe de Deus. Sofrendo, se vendo nu, tendo medo, não enxergando Deus em todas as coisas, não conseguindo ver a soberania de Deus, culpando Deus por tudo. Esse é o homem sob o pecado. Mas Deus providenciou a salvação. Deus providenciou, aqui apontou e deu um spoiler do que seria. Aqueles dois, eles colocaram pela vergonha, fizeram uma cobertura com folhas, porque sentiram vergonha. E Deus troca essa vestimenta feita pelo homem por uma vestimenta feita por ele mesmo, de pele. E a gente pode sim deduzir que Deus ali providenciou um sacrifício de animais, para que a pele desse animal cobrisse essa vergonha que eles haviam adquirido por causa do pecado, apontando um sacrifício. E depois nós vamos ver no resto das Escrituras esses sacrifícios se desenrolando, até que chega um dia em que um homem diz assim, ó, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse é o homem pecador que precisa de salvação. E essa salvação, ela só pode ser obtida se Deus providenciar a cobertura para esse pecado. Baixa a cabeça, fecha os olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque ela é tão clara a nos dizer, Senhor, o quanto tu ama o homem que tu criou. Apesar da decisão errada, apesar de ouvir o inimigo, tu continuou amando, Senhor. Mostrando a tua infinita misericórdia em proteger o homem de uma situação pior. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que nós enxergamos tão clara na tua palavra, Senhor, tão clara, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E obrigado porque, embora toda essa situação de Adão e Eva se repete na nossa vida também, Senhor. Somos, sim, desobedientes, rebeldes, culpamos a Ti sobre tantas coisas, nos escondemos, permitimos que o nosso relacionamento seja comprometido contigo, com os nossos parceiros, com os nossos amigos. Apesar de tudo isso, Senhor, Tu continua nos amando também, Senhor. E nos deu Jesus para que nós possamos nos achegar, Senhor, e receber de Ti a cobertura para tudo isso, o perdão dos pecados. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela a Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado com a nossa vida. É o que nós pedimos nessa manhã e oramos em nome de Jesus. Amém?